Acho que está gravando. Então, eles são, pessoal, um pouquinho mais complicadinho do que os cálculos iniciais que a gente fez, tá? Porque eles envolvem, por exemplo, o percentual, né, que a gente também conversou na semana passada. Eles podem envolver concentração grama por litro. Então, eles precisam, geralmente, de cálculo de massa molar, vai precisar do cálculo do percentual, ele vai precisar de um pouco mais de ferramentas da fisicoquímica, tá? Então, quem não conseguiu fazer, não fique preocupado. A gente só viu a teoria, a gente não tinha resolvido nenhum exercício desse conteúdo, tá? Eu passei a teoria para você e falei, vamos tentar fazer. Na semana que vem a gente corrige. Então, fiquem tranquilos. Bem, o primeiro exercício, né, que ficou faltando a gente corrigir era o número 5. O número 5, ele diz o quê? Uma solução de ácido clorídrico aquosa, né, esse aquezinho de aquoso, foi preparado dissolvendo 120 gramas do cloreto de hidrogênio sólido em 1.000 gramas de água. Considerando que a densidade da água é igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico, determine qual a concentração em mol por litro da solução preparada. E aí ele deu as massas molares, tá? Angélica tá então. Professora, você está passando um slide? Tô, não tá aparecendo aí, não? Para mim, não. Para mim tá. Para mim, tá. Para mim tá. É que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vou botar aqui de novo para ver se vai. Vê se tá aparecendo aí, Rose. Agora foi. Agora foi? Beleza. Foi. Então, pessoal, esse exercício, ele tem muitas informações, né, quando a gente olha. A primeira informação, né, que o José Adriano até comentou, é em relação à densidade estar em grama por centímetro cúbico, né? Centímetro cúbico significa ml. Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 ml. É a mesma coisa, tá? Então, a gente precisaria lembrar dessa informação. Então, esse exercício já tinha um detalhezinho a mais. Então, o que eu fiz? Eu fui anotando aqui, né, os passos, né? O que eu fiz? Eu anotei o que eu queria, que era a concentração molar, né? Ele quer descobrir qual é a concentração molar. Eu coloquei a massa atômica, tá? Do hidrogênio, que é 1, a massa atômica do cloro, que é 35,5. Coloquei o somatório, né? Como eu tenho 1 hidrogênio e 1 cloro, pessoal, eu consigo encontrar que a massa é 36,5. Aí, o que eu fiz? Eu calculei, eu uso sempre a densidade. Toda vez que a densidade for informada no nosso exercício, né, a gente vai precisar dela. Aí eu anotei aqui qual seria a fórmula da densidade. Por quê? É importante lembrar que concentração, né, eu acho bem que eu tenho como escrever aqui. Vocês até escreveram outra vez, né? Eu também. Deixa eu escrever aqui. Para dar uma sublinhada. Concentração, pessoal, a gente utiliza massa de soluto. Quando a gente fala em densidade, a gente utiliza massa de solução, tá? Então, é importante lembrar isso. Sempre quando a gente vê escrito densidade, a gente está levando em consideração a massa de solução, tá? Aí eu escrevi aqui só para relembrar, né? Densidade é igual a massa de solução sobre o volume de solução. Então, a massa de solução, que é o que eu quero encontrar, vai ser densidade vezes o volume. Mas repara que ele não deu nenhuma informação, né, associada ao volume, né? Então, eu fiz o quê? Eu considerei que a gente teria, né, um volume de solução de 1.000 ml. Né? Eu considerei 1 litro. Por quê? Porque como eu quero encontrar uma concentração, né, de mol por litro, só para dar uma facilitada. Então, eu considerei já que o volume seria 1.000 ml, 1 litro. Aí eu coloquei aqui a densidade vezes o volume da solução, 1.000 ml.
E aí eu achei o quê? A massa de solução. Aí tem uma informação que ele me dá, que ele fala que preparou a solução com 120 gramas de cloreto e 1.000 gramas de água, né? Aí eu fiz 120 gramas de soluto, que é o ácido clorídrico, então estaria para 1.000 gramas de água. Só que a gente pode usar a massa de solução, né? Porque a massa de solução, ó, vamos pensar, se a gente pesa 120 gramas, né, de ácido e pesa 1.000 gramas de água, o total, né, seria 1.120. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Esse 1.120. Meio ruim, né, isso aí de escrever. É o quê? Aqui seria 120 gramas mais 1.000 gramas. Então, seria 120 gramas de HCl e 1.000 gramas de água, né? Soluto mais solvente. Então, essa informação é essa informação do 1.120 gramas aqui. Tá? Aí, então, se eu estou trabalhando com 1.044 gramas de solução, quanto que eu teria de soluto, né? Se 120 gramas eu tenho em 1.120 gramas, eu fiz uma regra de 3. Com 1.044, quanto que eu vou ter de soluto? Né? Resolvendo essa regrinha de 3, fazendo aquele X, né? Eu achei 111,86 gramas. Aí, o que eu preciso encontrar? O número de mols. Por quê? Porque eu quero concentração molar. Aí, eu fiz a massa, que é 111,86, dividido pela massa molar dele, que é 36,5. Aí, eu encontrei quantos mols nós temos. 3,06 mols. A minha concentração molar é número de mols por volume de solução. Então, 3,06 dividido por 1. Nesse caso, dá 3,06 mol por litro. Então, essa seria a resposta do exercício. Então, toda vez que ele me der uma informação de densidade, pessoal, eu preciso relembrar, ó, que é massa de solução por volume de solução, sempre, diferente de concentração. Então, eu botei essa observação aqui no cantinho esquerdo. Concentração é massa de soluto por volume de solução. Alguém falou comigo? Não, foi meu filho que falou. Ah, tá. Eu achei que era dúvida. Então, pessoal, a gente tem que lembrar, tá, dessa informação. Densidade é sempre massa de solução. Concentração é sempre massa de soluto. Então, se ele me deu a densidade, eu vou precisar usar essa densidade. Então, o que eu faço, né, geralmente, quando eu tenho a densidade? Eu vou calcular a massa de solução, né? A massa de solução, ela vai ser o quê? Vai ser a densidade vezes o volume de solução, né? Só rearranjei aqui. Então, ficaria 1,044 vezes 1.000. Por que 1.000? Porque eu considerei que eu vou preparar 1 litro de solução, porque ele quer uma concentração mol por litro, né? E aí, nesse caso, aqui está em ml, ó. A gente precisa lembrar, vou até anotar isso aqui para vocês também. A gente precisa lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá? Então, essa era a informação ali que ele deu pra gente. Tá? Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Aí, o que eu fiz? Eu considerei aqui 1.000 ml, conta que é 1 litro. Botei essa observaçãozinha em vermelho. Aí, fiz a proporção que ele me passou. Ele diz que 120 gramas de cloreto de hidrogênio está em 1.000 gramas de água. Só que a minha solução, né, é o total. A gente tem que lembrar sempre que a solução, né? Solução é sempre soluto mais solvente. Tá? Então, por isso que eu fiz esse somatório ali. Né? Aqui, de 120 gramas de HCl com 1.000 gramas. Fala, Alexandre. Não, não, você está explicando, eu vou acabar cortando, você vai chegar no que eu ia perguntar, desculpa. Não, imagina, pode, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar, tá, pessoal, sem problemas. Aí aqui que nós temos, né, 120 gramas de ácido, que é o nosso soluto,
mais 1.000 gramas de água, que é o nosso solvente. Então, a gente tem um total da solução de 1.120 gramas de solução. O que eu quero encontrar é a massa de soluto. Por quê? Porque eu estou com concentração, pessoal. Concentração, né, é sempre massa de soluto. Então, eu fiz uma regrinha de 3 aqui. Então, aqui, ó, queria mostrar botar essa regrinha, esse negocinho aqui. Esse X aqui é só para mostrar que é uma regrinha de 3. Tá? Aí, fiz a regrinha de 3 aqui. Encontrei a massa de soluto, 111,86 gramas. Só que o número de mols é massa de soluto sobre massa molar. Então, eu encontrei quantos mols eu tenho. Mas o que eu quero não é número de mols, é concentração molar. Então, eu peguei o número de mols que eu tenho e dividi pelo volume de solução. Né? E aí, encontrei o 3,06 mol por litro, que é a nossa concentração. Dúvidas? Não, vai ver para entender melhor. Amanda? Só ir fazendo mais para fera. Rose, Angélica? Oi, olha. Vou ter que fazer Final as 500 aqui vezes, mas Então, esse Final que eu não entendi porque deu 3,06 mol. Aí embaixo deu a mesma coisa, aí deu solução molar. Por que deu o mesmo valor e o nome muda? Aí que eu não fiquei meio na dúvida. Então, ó, aqui, ó, do número de mols é 3,06 mols, porque eu calculei só a quantidade de mols. Então, ó, eu peguei a massa, dividi pela massa molar, achei o número de mols. Só que a concentração molar é número de mols, é esse Nzinho, 3,06, dividido pelo volume de solução. Lembra que esse volume a gente sempre passa para litro? Ah, tá. Aí, como a gente está fazendo 1 litro de solução, por isso dividiu por 1. Né? Mas poderia ser 500 ml, por exemplo, 0,5, poderia ser 0,4. Como a gente fez para 1 litro, né? Aí a gente encontrou 3,06 dividido por 1, que é a mesma resposta anterior. Por coincidência, ficou a mesma resposta no caso, né? Isso, foi só uma coincidência por conta do volume. Ah, tá, agora sim. Porque eu falei, gente, vai dar o mesmo número, como é que mudou? Então tá, valeu. Já Tá? deu para entender. Tranquilo, pessoal. Podemos ir para o próximo? Qualquer coisa eu volto nesse. Vamos lá. Tá, as anotações ficam aqui. Vou apagar. Pronto. Então, pessoal, a número 17, ela dizia o quê? Para matar baratas, precisamos fazer uma solução aquosa a 30% de ácido bórico, né? Com concentração molar de... Aí ele quer saber exatamente a concentração... Tá fazendo um barulhinho, né? Alguém deve estar com o áudio ligado. Vou colocar vocês no mudo de novo. Igual fica outra vez. Caso tenham dúvidas, vocês podem, né, tirar aí o mudo, tá? Para falar comigo, não tem problema não. Só porque deu uma interferência ali. Então, pessoal, ele é bem parecido com o anterior, né? Ele diz que quer matar baratas e aí vai fazer uma solução de ácido bórico. Essa solução de ácido bórico é uma solução de 30%, né? E ele me deu a densidade. Então, agora ele quer novamente encontrar a concentração molar, tá? Então, vai ser bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Olha, eu coloquei aqui massa atômica do hidrogênio, os dados que ele me deu. 1, massa atômica do boro, 10,8, massa atômica do oxigênio, 16. Fiz o cálculo da massa molar total, ó. São 3. O ácido bórico, pessoal, é H3BO3. Vou anotar aqui. Cadê o texto? Vamos clicar, né, Michele? H3BO3. Esse é o ácido bórico.
H3BO3. Então, ó, 3 hidrogênios mais 1 boro mais 3 oxigênios. Então, a massa molar dele deu 61,8 gramas por mol. Tá? Aí ele me deu a informação da densidade, 1,34 gramas por ml. Novamente está em centímetro cúbico, né? A gente tem que lembrar que 1 ml é 1 centímetro cúbico. A densidade é massa de solução por volume de solução. Essa densidade é 1,34. Se eu quero achar a massa, né, o que eu fiz? Densidade vezes o volume de solução. A densidade é 1,34. Como ele quer concentração molar, eu vou fazer o quê? Vou preparar 1 litro de solução, porque aí já sai para 1, né? Então, ó, 1,34, que é a minha densidade, eu multipliquei por 1000, porque é 1 litro. Lembrando que aqui a densidade ela está em metro, está em centímetro cúbico, né? Está em ml. Por isso são 1000 ml. Achei 1340, pessoal. Esse 1340 é a massa de solução, tem que lembrar disso sempre, tá? Então, ele me diz que a solução que ele preparou é 30%. O que significa isso, 30%? Significa que eu tenho 30 gramas em 100 gramas, né? Como se fosse um percentual mesmo. Ó, 30 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Qual a massa de solução que nós temos? 1340. Então, 1340 gramas de solução vai estar para a massa de soluto, que é o que eu quero encontrar. Fiz a regrinha de 3 aqui, né? Multiplico em X. Achei que a massa de soluto são 402 gramas. Número de mols é massa de soluto sobre massa molar. Então, 402 gramas sobre 61,8, que é a nossa massa aqui, massa molar. Achei 6,5 mols, tá? A concentração molar, né, é o quê? É número de mols por volume de solução. Novamente, a gente fez para 1 litro, né? Então, 6,5 dividido por 1. Eu acho 6,5 mol por litro. A resposta é a letra A. Então, essa é a nossa resposta, letra A. Dúvidas? Vocês precisam aí tirar o microfone. Colocar o microfone, né? Quais são as dúvidas, pessoal? Eu acho que eu tô igual a Amanda, só fazendo mais para a gente poder fixar. Porque olhando assim parece ser fácil, mas na hora que vai para o exercício, aí complica um pouco. Eu vou passar uma nova lista sobre densidade. Densidade é uma parte... Eu entendi tudo, mas só que tem que ir praticando para ficar melhor. Então, essa parte da matéria, realmente, ela precisa, né, ser praticada. Então, eu vou passar uma nova lista, né, para vocês fazerem bastante exercício para a gente corrigir semana que vem. Né, vou liberar esses slides aqui com a correção, eu vou liberar o vídeo da aula também, aí durante a semana vocês vão assistindo, né, para tentar fazer a nova lista. Eu vou ver se eu monto essa lista hoje, coloco para vocês hoje, tá? E aí vocês têm aí a prova é uma questão. É o que, Alexandre? Prova é uma questão só, né? Uma questão. Oh, meu Deus! Pelo tamanho que o exercício que a gente vai ter que fazer, esse cálculo todo, uma só já vale por 10. Ai, gente, vocês são os melhores. A próxima parte, né, é exatamente sobre fração molar, que foi o outro conteúdo que a gente conversou, né? Na 18, ele fala o seguinte: calcular as frações molares do soluto e do solvente em uma solução que contém 717 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 324 gramas de água. Então, essa pessoa foi lá no laboratório, pesou na balança 117 gramas de cloreto, né? E pesou 320 gramas de água e misturou. Ele quer saber qual é a fração molar. Aí a gente tem que lembrar que fração é a divisão, né? É o quanto corresponde ali. Então, é como se eu pegasse uma pizza, dividisse em 8 pedaços, tá? E aí eu tiro um pedaço. Então, eu tirei 1/8. Se eu tirar 2 pedaços, 2/8. A fração é uma representação, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente sempre vai ter, como é fração molar, achar o número de mols.
né? Então, é a mesma fórmula que a gente está usando. Número de mols é massa sobre massa molar. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a massa molar deles. Então, a massa molar do cloreto de sódio é 58,5. A massa molar da água é 18. Aí eu vou e calculo o número de mols do cloreto de sódio, que é a massa de cloreto, ó, 117 que ele usou, dividido pela massa molar, que é 58,5. Então, eu peguei 117, dividi por 58,5. Vou achar 2 mols. Vou fazer o de água agora. Pego a massa de água que a pessoa pesou, 324, e divido pela massa molar, que é 18. Deu 18 mols. Ah, Michele, como é que eu acho a fração, né? Eu vou achar a fração, pessoal, para cada componente, sempre. A fração vai ser o número de mols do componente que eu estou estudando. Nesse caso, o número de mols do... No caso aqui, o número de mols do cloreto de sódio dividido pelo somatório. Então, nesse caso, eu tenho cloreto e tenho água. Então, eu sempre pego o componente que eu desejo dividido pelo todo. Ó, então, nesse caso, o número de mols de NaCl são 2, que nós calculamos. Dividido pelo total, ó, 2 mais 18. Então, ficaria 2 dividido por 20, que dá 0,1. Não tem unidade, pessoal, é fração. Tá? A fração não tem unidade. Aqui, fração molar da água. Número de mols da água dividido pelo número de mols total. Quanto de água que eu tenho? 18, né? Então, vai ser 18 dividido por 20, que dá 0,9. Detalhe, as frações sempre vão somar 1. Então, 0,1 mais 0,9. Vou até anotar isso aqui. Fração molar sempre soma 1. Então, 0,1 mais 0,9 dá 1. Tá? Sempre vai acontecer isso. Sempre vai ter esse somatóriozinho que tem que fechar 1. Certo? Dúvidas? Não? Então, vamos. Ainda temos mais uns minutinhos aí antes de fazer um novo link. A próxima vai ser a 19. A 19, ela também é de fração molar, né? Ele quer saber qual a fração molar do soluto e do solvente de uma solução preparada tomando 3 mols de glicose e 97 mols de água. Nesse caso, pessoal, ele já deu o número de mols, então já está mais fácil. A gente não tem que fazer aquele cálculo, né, de massa sobre massa molar. Olha como é que fica. A fração de glicose vai ser o número de mols de glicose dividido pelo total. Então, 3, que é o de glicose, dividido por 100, 0,03. O de água vai ser o número de mols de glicose, que é 97, né, dividido pelo número de mols totais, que é 100. Então, dá 0,97. Nesse caso aqui, foi mais direto, né, porque ele já me deu a quantidade de mols. Deixa eu tirar o mudo de vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma dúvida nesse? Não. Não? Não. Tranquilo? Esse é bem mais fácil. Então, beleza. Vamos para a última dessa lista. Não, ainda tem 2 na lista. Ele quer saber a fração molar do componente B numa mistura contendo 4 gramas de A e 8,4 gramas de B. Repara que ele não diz quem é A ou quem é B, né? Mas ele colocou aqui a massa molar ao lado. Então, a massa molar de A são 20 gramas por mol, a massa molar de B são 28 gramas por mol. O número de mols de A vai ser massa dividido pela massa molar. Então, 4 dividido por 20, que dá 0,2. O número de mols de B é massa sobre massa molar. Então, 8,4 dividido por 28. A gente encontra 0,3. Para eu achar as frações, pessoal, seria o número de mols de cada um dividido pelo total. Então, a fração